Qual é o segredo para construir uma família feliz? Você pode sim ter essa família feliz. Não deixe a sua mente, o seu cérebro, aí, seu raciocínio, a parte cognitiva falar para você que você não pode ter uma família feliz. Pode sim. A única coisa é que a sua mente, o seu cérebro está confundindo uma família perfeita com uma família feliz. Então, vamos lá. Como ter ou viver uma família em uma família feliz? Primeiro, meu nome é Daniel Avelino e eu quero compartilhar com você aqui informações, direções, pensamentos, onde você vai colocar em prática e vivenciar, construir essa família desejada. Primeiro, faça essa pergunta para você: como você quer viver daqui a um ano, 5 anos com a sua família? Qual é o aspecto ou como você quer ver a sua família daqui a 5 anos? Bom, eu projetei minha família há uns 3 anos atrás, da maneira que eu queria viver, e aí está se concretizando. Por quê? Eu coloquei um alvo, uma meta, eu coloquei princípios e hábitos, coisas que foram sendo mudadas e transformadas e hoje nós vivenciamos juntos como família, certo? Então, primeira coisa que eu quero falar para você é: não se apegue a uma família perfeita, porque família perfeita não existe, mas sim uma família feliz, cada um com suas particularidades. Cada família com os seus alvos, objetivos e cada família com o seu formato. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é como que você vai ter. Já falamos de família perfeita não existe, eu estou olhando aqui pro lado também porque tem a anotação, tá? Então, a primeira base que a gente tem é o que é família. A família, nós temos que ter a convicção de que família não existe se não tiver um homem e uma mulher se multiplicando. Porque biologicamente falando, na física, no ramo estudo científico, não tem como. Se não houver a essência masculina e a essência feminina juntando-se e multiplicando, não haverá descendência. Então, consequentemente, a espécie humana não vai constituir família, não vai ter herdeiros, não vai multiplicar a essência. Então, agora olhando pela base criacional, Deus criou homem e mulher e disse para eles: juntem-se, cresçam, sejam férteis e multipliquem-se. Então ali é o projeto inicial de Deus. Deus criou o homem, viu que não era bom. Ele estar só então criou a melhor parte, a criação mais cheia e palpável e perceptível da essência de Deus, que foi a mulher. Então, homem e mulher deixarão seus pais e se juntarão. E crescerão, serão férteis. Tá? Então essa história você já sabe, certo? Então vamos lá, vamos direto agora como construir isso de maneira feliz. Então primeiro, família, na sua casa tem que ter essa base. Onde, qual é o princípio? É homem e mulher. Você tem que agora retirar da sua base familiar, primeiramente os parentes. Mas quem são os parentes, Daniel? Quem são os meus parentes? Quem eu tenho que tirar da minha base familiar como estrutura? Quais são os parentes? Você que é marido ou mulher, seus pais são parentes agora. A partir do momento que você saiu da sua casa, deixou sua parentela, deixou e foi se unir a um homem ou uma mulher, né? Constituindo família, aqueles que ficaram são seus parentes e não fazem parte mais da sua família. Então quem tem que direcionar, quem tem que governar, quem tem que orientar a casa? É o homem e a mulher, em unidade, no mesmo alvo, numa mesma direção. E não mais os avós, os pais desse casal ou os avós das crianças. Mesmo na criação dos filhos. Tá? Então os filhos fazem parte ainda da sua família. Até o momento em que eles crescerem, casarem e saírem da sua casa. Então eles não farão mais parte também da sua família. Os demais, aqueles que não estão dentro da sua casa, são parentes. Até mesmo quando tem temporadas de parentes morando com você, ainda continuam sendo parentes. E eles têm que estar debaixo do governo do cabeça, debaixo da liderança do homem da casa, em concordância com a mulher idônea, certo? Com a mulher que ali é auxiliadora, com a mulher que edifica um lar de amor, de prosperidade, de equilíbrio e de controle emocional. Então eu já falei várias coisas aí também sobre o papel do homem e da mulher, mas eu vou me aprofundar depois. Tá? Então qual é a base? Qual que tem que ser a base então do lar?
Isso porque a gente está passando agora da função casa para o lar. Porque onde tem um lar, habita uma família que está ali em crescimento para a felicidade ou já é feliz. Então, resumindo, todo lar só é um lar feliz quando tem uma família que entende o seu posicionamento e entende a essência da família. Então, se a sua base não for a criação de Deus para você constituir família, não haverá alegria e paz e felicidade na sua casa. Porque Deus é luz, amor. E em Deus não há treva. Isso está lá em Tiago, primeira carta de Tiago. Não habita treva em Deus. Então, quem está com Deus não tem trevas. Então, se a sua casa está um inferno, cheio de problema, você precisa buscar mais ainda essa base em Deus. Porque Ele teve o projeto de família. E Ele entende como essa família é. Então, olha só, eu, como alguém que está inserido no meio cristão e eu busco saber e conhecer mais Cristo e tive instruções dos meus pais, instruções em cursos, em treinamentos sobre famílias, criação de filhos, na faculdade mesmo, sobre psicologia, desenvolvimento humano, desenvolvimento da criança, eu tive muitas instruções para ajudar minha esposa e as minhas filhas. Agora imagine, talvez você nunca teve instruções de ter uma família, de como ensinar os seus filhos. E quais são os gatilhos emocionais que você precisa incentivar eles à transformação e vivência com alegria, com paz, superando desafios? Se você não teve essa base, você está muito mais perdido do que eu. E olha só, eu com base, eu tive problemas. Problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de intimidade, problemas de confiança, desejo de separação, quase uma separação. Então, tendo base, eu consegui ainda ver desafios e enfrentá-los. Agora quem não tem, fica todo dia brigando. E essa não é a vontade de Deus para sua casa. Bom, então se você entender que a base da sua casa, para ele ser um lar, tem que ser Deus, e você entender a função da família, a sua vida já vai começar a transformar e vai ter mais felicidade, mais alegria. Porque você, em primeiro lugar, não vai sobrecarregar o outro da sua casa com problemas. E você vai buscar em Deus para resolver os problemas da sua casa. Então Deus é a base emocional, é a base espiritual. Então você precisa agora direcionar a sua família. Como que você, como homem, por exemplo, como homem direciona a sua família? Trabalhando bastante, orando bastante, vendo os pontos de melhoria da sua casa, da sua família, os pontos de melhoria principalmente em primeiro lugar na sua vida. Você precisa estudar mais? Você precisa estudar, se desenvolver emocionalmente em capacidade intelectual para trabalhar menos e ter mais recursos. Invista em você. Invista na sua esposa, nos seus filhos. Para que eles possam e você possa ter experiências junto com eles. Quais experiências? Não. A experiência de um lazer, ir numa praça, comer, andar de bicicleta, visitar alguma pessoa que vá trazer sabedoria para vocês. Visitar lugares diferentes. E ter momentos juntos de intimidade. Um momento que eu tive várias vezes aqui em casa, que a gente tem essa prática, é de se juntar, às vezes fazer um momento de comunhão para elogiar um ao outro. Então a gente senta um na frente do outro e a gente sorteia o nome de cada um. Então quando você pega o nome de um, você vai elogiar, fala assim, quais são as qualidades, o que você admira nessa outra pessoa. Isso que a gente faz para fortalecer laços. Então é tão bonito ver o sorriso das minhas filhas quando elas são elogiadas e quando elas percebem que nós reconhecemos as forças delas e quanto elas venceram em muitos desafios. E a gente sempre lembra elas, olha só, você só passou por esse desafio no hospital, minha filha mais nova, minha filha mais velha, o desafio da bicicleta é caindo, chorando, não querendo mais andar de bicicleta. Esses desafios nós elogiamos uns aos outros e falamos assim, você venceu. Deus te deu capacidade para vencer, então não pare, vença todos esses desafios. Então agora eu vou entrar nos assuntos mais importantes para você viver essa família feliz. Então precisamos, e eu vou trazer para você uma base que está em Salmo. Famílias felizes, ela tem filhos. Ah, mas Daniel, esse mundo está tão difícil, tem tanto problema, esse mundo está caótico, perdido, não é bom ter filhos. E essa é a mentira que o mundo conta para você. E pior, essa mentira que as pessoas que estão dentro da igreja acreditam e caem nessa mentira. Os filhos, assim como está em Salmo, são herança do Senhor. São como flechas em nossa aljava. O que é? É flecha na minha bolsa. O que é? Para eu guerrear. Guerrear contra as trevas. Então a criança, ela traz paz, luz, amor, bondade.
compaixão, por ter uma criança na casa, você é não forçado, mas você é levado a desenvolver esses sentimentos de mansidão, compaixão, pensar no desejo do outro. Você é levado de forma... Então, por que aljava? Porque você vai ter uma flecha ali para você colocar e jogar no mundo para você vencer as batalhas. E não jogar no mundo para ele perder, mas você vai treinar seus filhos. Então, filho é prosperidade. Ter filho é prosperidade em todas as áreas. Por isso que são heranças do Senhor. Deus é próspero, dono do ouro e da prata, então ele envia os filhos. Então eu já falei várias vezes e eu falo. Muitas pessoas falam o contrário do que eu digo em casa. Muitas pessoas dizem, eu filho a gente cria para o mundo. Eu não crio filho para o mundo. Eu crio meus filhos porque eles são presentes de Deus. Então eu treino eles, certo? Então eu crio eles para serem treinados para a batalha. Então os meus filhos são guerreiros e guerreiras. E eles são treinados para honrar e glorificar a Deus. E eu envio eles para o mundo para vencer as batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Então meu filho eu não crio filho para o mundo, eu treino filhos vencedores. E essa é a chave que você tem que ter em relação aos filhos. Então temos que ter filhos para vencer mais do que a gente e para fazer obras maiores do que nós. Esse é o ensino que Jesus deixou. Vamos lá, então o primeiro assunto que eu já comentei muita coisa aqui, mas agora eu vou focar na palavra que vai gravar na sua cabeça, porque eu já dei todo o contexto, mas agora eu vou usar as palavras direcionadas para gravar mais ainda na sua cabeça. O que você precisa fazer? Primeiro, ter Deus como base de tudo. Primeira coisa, se não houver Deus, não há como ter paz e alegria numa casa. Porque Deus é luz, amor, bondade, justiça, alegria. Então todas as coisas boas que você deseja está em Deus. E somente em Deus você vai poder ter essas coisas de forma natural e se manifestando no ambiente que você está. No caso, sua casa, o seu lar, que é o que você quer ter, né? Uma família feliz, uma família está num lar. Que você tem que transformar isso numa morada. É assunto para mais para frente. Outra coisa que temos que ter e além disso, só para enfatizar, o versículo de Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor não quer dizer que nós vamos ser escravos de Deus com a concepção que nós temos hoje de escravo, aquele que tem que obedecer e fazer os piores serviços do mundo, como um capacho, alguém que é pisado. Não. Nós estamos como servos que servem com amor, com alegria, servindo a Deus. Quais são os projetos e objetivos de Deus? Vamos servir, vamos fazer junto com Deus. E Ele vai nos dar as ferramentas para executarmos essa proposta, essa atividade, esse objetivo. Segunda coisa que eu quero trazer para você é: uma casa feliz, uma família feliz não consegue crescer e prosperar se não houver perdão. Eu, como marido, erro muito com minha esposa e com minhas filhas. Hoje eu tenho duas. E em breve teremos mais aí. Eu erro muito. Se minha esposa e minhas filhas não me perdoarem, tivessem perdoado ainda mais, a gente já teria acabado como família. Da mesma forma eu, como marido, se eu não tivesse perdoado minha esposa e minhas filhas, porque minhas filhas já falaram horrores pra mim. Não quero mais você como pai, não te amo, não gosto de você, eu vou fugir, eu vou morar... Eu, quando eu era pequeno, eu lembro que eu tinha problemas com os meus pais e passou pela minha cabeça, assim como deve ter passado pela sua, e talvez vai passar pela cabeça das minhas filhas, num momento de tristeza, de dor, de raiva, de ira, de falar assim, não queria mais ter pai, queria que eles morressem. Isso vai passar provavelmente na cabeça de 99% das pessoas. Mas quando vem o perdão, a gente fala assim, nossa, meu pai errou, minha esposa errou, meus filhos erraram, mas por que eles erraram? Eles foram ensinados assim? Talvez não. Então nós temos que perdoar. E famílias que perdoam, que vivem no perdão, superam os conflitos e os desafios. E entende os costumes e a fase, o processo de cada um. Para que cada um possa ser ajudado e abençoado para vencer. Corta aí, meu filho, não pode não. E aí? Bora lá continuar. Certo? Então, esses são os desafios. E nós superamos os desafios com perdão. Terceira coisa que nós temos que ter numa família para ela crescer em prosperidade e feliz. E prosperidade e crescer é a mesma coisa. Mas ter uma família feliz, uma casa. Respeito e honra. Respeito é
Se alguém tem autoridade, aqui em casa nós temos esse princípio de se um dos pais definiu, deu uma ordem, o outro não tem o que fazer, vai seguir. Se eu falo para minha filha, não faça, vamos supor, dá um exemplo nada a ver aqui, mas vamos supor, minha filha não pode tirar o lixo, não vai fazer, minha esposa não vai ir contra. Agora se eu falo pra minha filha, você tem que comer brócolis, minha esposa fala, você tem que comer brócolis. A minha filha teve um problema no elevador, que ela começou a mexer no elevador, andar sozinha, foi assim, tá proibida de andar no elevador. Proibido, pronto, não tem como questionar. Não vai passear, vai ficar disciplinada sem comer doce. Não vai. E todos estão em concordância. Porque há o princípio de honra, há o princípio de respeito. Então eu vou honrar meu pai porque ele deu uma ordem. E eu falo para minhas filhas, por enquanto vocês vão ter que me obedecer porque vocês moram comigo e eu tenho uma instrução melhor ou maior do que a de vocês. Mas, quando vocês tiverem instruções melhores do que as minhas, me ensinem também porque eu preciso aprender muita coisa com vocês. Então eu já dou uma direção para elas, mas fortalecendo elas, falando que elas vão ser muito melhores do que eu em muitas áreas. E elas vão me ensinar. Então, por mais que eu esteja disciplinando elas e limitando elas de fazer algumas coisas, eu incentivo elas a continuarem buscando e vencendo essa batalha para que eu possa aprender com elas também. E elas serem mulheres de honra e elas serem mulheres que serão respeitadas, porque elas saberão definir ou discernir os limites. Outra coisa, outro ponto, quarto ponto aqui, dedique tempo de ensino aos seus filhos. Deuteronômios é uma chave aqui muito poderosa. Ensine os seus filhos no caminho. Então, o que é ensinar? É só eu falar, filho, lava a louça. Filho, lava o carro. Filha, faz a atividade de casa. Filha, vai brincar. Filha, vai se divertir, vai jogar bola. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se eu só mandar, só falar, e eu não fizer e não for o exemplo para elas, elas nunca vão executar, porque elas não sabem o que é. Por muito tempo da minha vida, a gente estava trabalhando muito, muito mais do que hoje. E eu falava para minhas filhas, vai brincar. Elas ficavam olhando assim, elas não sei o que eu vou brincar. E elas tinham muito brinquedos, mas elas não tinham a criatividade de brincar. Porque por algum tempo a gente ficou pandemia e tal, a gente ficou muito recluso. E não tinha pessoas com famílias com crianças da mesma idade delas. Então elas não tiveram muito tempo de brincadeira com crianças da mesma idade. Isso limitou a criatividade delas. Então a gente mandava elas brincarem, elas iam fazer as coisas que a gente estava fazendo. Porque para elas isso era brincadeira. É a atividade que elas poderiam fazer, porque elas viram os exemplos. Então o exemplo é muito mais importante. Então ensine, não só falando. Que é um ditado que eu detesto, não fale para os seus filhos ou para ninguém, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é horrível, é ruim, destrói o futuro dessa pessoa que você está falando. Então dê exemplos e fale, ensine elas enquanto você faz. Por isso que é ensine no caminho. Quinto ponto, eu acredito que eu vou encerrar aqui. E fica o marido e a esposa para o restante para outro dia, outro vídeo. Então, seja exemplo de fé e caráter. Isso eu trago muito para minha vida porque eu aprendi muito com o meu pai. Ser um exemplo de fé e caráter. Porque qual é o caráter? Nós administramos por muito tempo finanças de várias outras pessoas. Finanças da igreja, finanças de empresas. Eu também administrei finanças de outras pessoas. E por ter aprendido caráter, assim, isso aqui não é meu, então eu vou administrar como se fosse meu. E ainda mais, aprendendo o princípio bíblico depois faça tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor, para Deus. Então eu administrava, até hoje eu faço, as coisas não somente para mim, mas como Deus gostaria que eu fizesse. Às vezes geram conflitos, mas eu faço para honrar e glorificar a Deus. E eu aprendi princípios de caráter com meu pai, princípios de fé. Opa, tá turbulenta a vida, tá cheio de problemas, mas vou continuar persistindo, porque eu sei que é algo muito melhor. E eu tenho que ensinar os meus filhos a crescerem em fé e caráter. E como? Dando exemplos, lendo Bíblia, falando da palavra, lendo sobre o trabalho, sobre administração emocional, sobre administração financeira. E eu ensino as minhas filhas, eu brinco com elas e eu ensino elas assim, controle o seu cérebro. Eu comecei a ensiná-las a administrar as emoções delas como? Na cosquinha, algo tão simples. Falava para elas, administre o seu cérebro, para que você não sinta a cosquinha. Você tem esse poder que Deus te deu. Então olha só, eu estou desenvolvendo nelas fé, de que mesmo que aconteça algo externo no corpo delas, elas têm uma mente firmada na palavra. E tudo que ela declarar vai acontecer.
E ela declarava, eu não tenho cosquinha, e eu fazia cosquinha, e realmente, minha filha mais velha praticamente eliminou a sensação de cócegas. E ela não ri por qualquer coisa. Mas às vezes eu faço uma distração emocional nela e ela acaba dando risada. Mas isso tudo é pra quê? Pra você aprender que o seu lar pode ser mais feliz. Quando vocês crescem juntos, um ajuda o outro e todos têm a mesma base, que é Deus, que é Cristo, a rocha, que nos fortalece para crescer e multiplicar a essência de quem Deus é. Então viva todos os dias para honrar e glorificar a Deus e busque todos os dias crescer. Nesses pontos que foram compartilhados ou aquilo que você já está praticando, coloca no comentário e compartilha comigo o que você faz para ver e viver a sua família de forma mais alegre e ter um lar com alegria, com felicidade e viver essa família mais feliz. Um grande abraço e eu aguardo o seu comentário aí. Até mais.